Olá, muito bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso gratuito de Como se destacar durante a graduação. Meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro de produção formado, eu tenho 23 anos de idade, eu sou um dos cofundadores da Destaque. A gente fez esse curso com o intuito de mostrar para vocês o que a gente passou durante a graduação e para vocês não passarem pelo mesmo caminho que a gente percorreu. Para contar um pouco da minha história, eu, como a maioria dos estudantes, eu sempre trabalhei e estudei. Ou seja, durante toda a minha graduação, eu não tinha tempo para nada. Então, só no final da graduação que eu fui realmente ser um aluno produtivo. Eu chegava em casa, saía de casa às 7 horas da manhã, só voltava às 11 horas da noite. E essa é a realidade de muitos alunos hoje. Com exceção daqueles que estudam em faculdades públicas, a maioria dos estudantes tem duas atividades durante o dia. E eu sei como é complicado conciliar tanto a vida pessoal quanto a vida acadêmica e profissional. Nesse curso, nesse módulo de produtividade, eu vou tentar mostrar para vocês tudo aquilo que eu fiz para aumentar um pouco a minha produtividade e tudo aquilo que eu apliquei para deixar de ser um estudante abaixo da média ou até na média para passar a ser um estudante realmente de destaque. A gente vai abordar aqui alguns assuntos, que é como assistir um conteúdo mais rápido, até duas vezes mais rápido, aprendendo a gerenciar seu tempo, tipos de atividade durante seu dia, como priorizar essas atividades e como a gente vai entrar um pouco no Google Agenda, que é uma ferramenta de produtividade que a gente consegue traquear nossas atividades durante o dia. O primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é como assistir um conteúdo mais rápido. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma ferramenta hoje gratuita que é possível você acelerar a velocidade dos vídeos que você está vendo. E por que isso? Porque existem estudos que comprovam que quanto mais rápido um conteúdo está passando, mais você tem que prestar atenção para entender aquele conteúdo. Então a gente tem uma ferramenta totalmente gratuita que chama Video Speech Controller, que é uma extensão para Google Chrome, que você pode digitar aqui no Google Video Speech Controller, é esse primeiro link que aparece aqui, você vai clicar nele e vai clicar no botão adicionar extensão. Como o meu já está instalado, aqui está como remover, mas aqui apareceria adicionar extensão no Chrome. Com essa ferramenta, você consegue assistir conteúdos muito mais rápido, ou seja, você consegue ter um aprendizado que é muito denso em menor tempo. Ou seja, aquela aula que você acha que é chata, se você puder acelerar ela um pouco, você vai começar a prestar muito mais atenção nela. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês é gerenciamento de tempo. Primeiro, eu vou falar uma parte teórica aqui, mas não é o intuito não é o intuito do nosso curso. A gente quer levar vocês um pouco para a prática. Gerenciamento de tempo, O que é isso? Então, na teoria, a gente tem gerenciamento de tempo, é o ato ou processo de planejamento e execução do controle, consciente sobre a quantidade de tempo gasta com atividades específicas, especialmente para aumentar efetividade, eficiência e produtividade. O que é isso, então? Muita gente faz muitas atividades durante o dia, mas chega no final do dia e sente que não fez nada. Isso acontece com a maioria das pessoas. E é totalmente normal, porque a gente acha que está sendo produtivo, mas a gente está gastando nosso tempo com atividades que geralmente não agregam tanto valor, tanto para nossos objetivos profissionais, quanto para nossos objetivos pessoais. E quais são as atividades que preenchem o nosso dia? A gente tem na teoria que a gente tem 4 tipos de atividades durante o dia, que é dividido em 4 quadrantes, que é o quadrante não importante, importante, urgente e não urgente. Nós temos aquelas atividades urgentes e importantes, ou seja, aquelas atividades que a gente tem que fazer. Então, são crises, reuniões, problemas urgentes, trabalhos, qualquer coisa com data marcada. É urgente e importante, nós temos que fazer, não tem como a gente livrar dessa atividade. Nós temos atividades no quadrante 2, que é o quadrante que pouca gente passa, que é atividades importantes e não urgentes. O que esse quadrante representa? Ele representa atividades de projetos de longo prazo. Atividades de aprendizado. A partir do momento que você começa a aprender, a planejar seu estudo, você começa a aprofundar um pouco mais nesse quadrante. E nós temos na parte de baixo aqui as atividades do quadrante 3 e do quadrante 4. O quadrante 3, ele representa todo aquele tipo de interrupção que a gente tem no nosso dia. Por exemplo, notificação de WhatsApp. Então a gente tem isso durante todo o nosso tempo das 24 horas que a gente está no dia. Então, sempre que a gente vê uma notificação no WhatsApp, a gente para ver o que está acontecendo. Essas atividades, elas têm que ser, no mínimo, mitigadas, mas a recomendação é da gente eliminar esse tipo de atividade. E o quadrante 4 são aquelas tarefas que a gente chama de tarefas prazerosas, que é ver 5 horas de Netflix seguidas. Então, isso muita gente
faz isso. Não é uma prática legal, porque a gente tem atividades importantes acumuladas, mas a gente insiste em fazer, a gente insiste em procrastinar, né? Então seria a procrastinação aqui. E qual que é a ideia? É a gente identificar quais atividades estão preenchendo o nosso dia e começar a observar quais atividades estão em cada quadrante e começar a migrar para determinado quadrante. O ideal para qualquer pessoa é passar 30% no quadrante 1, 40% no quadrante 2 e o resto do tempo nos quadrantes restantes, né? Porque a gente também não é a máquina, a gente precisa se divertir. O terceiro assunto que eu quero abordar com vocês é como priorizar as tarefas, né? A gente é bombardeado por uma tonelada de tarefas durante o nosso dia. Então, como é que a gente consegue priorizar essas tarefas? A primeira dica que eu dou é para engolir o sapo, ou seja, é para a gente fazer a tarefa maior primeiro. E não importa quando você vai começar, você tem que começar com a tarefa mais difícil primeiro, porque vamos dizer que a força de vontade é como se fosse um músculo, e como qualquer músculo, ela vai cansando durante o dia. Então você tem que começar pela atividade mais pesada, porque a partir do momento que você consegue eliminar a atividade mais pesada primeiro, você consegue ter mais tempo para as outras atividades. A segunda dica faça tarefas rápidas, ou seja, toda tarefa que demora menos de 2 minutos, você tem que fazer na hora. Porque isso diminui muito a sua chance de procrastinar. Então você tem que fazer as atividades rápidas na mesma hora que elas aparecem. Como responder um e-mail. Se for responder um e-mail rápido, um e-mail que não seja tão importante, responda na hora, não deixe para depois. Porque senão você vai acumular muitos e-mails durante o seu dia e vai passar mais ou menos 2 horas só respondendo e-mail. E a terceira dica é focar por 15 minutos. Não importa a tarefa. Se você tem um trabalho, por exemplo, e você não quer de jeito nenhum fazer aquele trabalho, bote na sua cabeça, vou focar apenas por 15 minutos. Eu vou vou escrever apenas uma página. Com isso, você vai estimular seu cérebro a querer fazer mais. E não tem importância você fazer só 15 minutos. Mas a minha dica aqui é focar por apenas 15 minutos. Se você conseguir fazer 15 minutos por dia, no final da semana, com certeza vai ter produzido muito. Vou dar um exemplo aqui, que era o meu TCC, né, no caso. A gente precisava fazer muita coisa e era um assunto que a gente não dominava. Então, o meu grupo, né, o meu trio, nós fomos por uma linha de vamos tentar fazer o pouco possível. Então, porque se está feito é melhor que perfeito, depois a gente corrige. Então, foque por 15 minutos. E a última é divirta-se. Não adianta nada você se martirizar o dia inteiro fazendo essas atividades, querendo ser 100% produtivo durante o seu dia, se você não se divertir. Nós não somos máquinas, nenhuma pessoa é 100% produtivo todos os dias da sua vida. Então você tem que também tirar um tempo para você, para você fazer o que você quiser. Porque esse que é o legal da produtividade, é você saber procrastinar, você ter tempo para procrastinar e você não se culpar por isso. O assunto que eu vou abordar no próximo vídeo, porque eu estou vendo que esse vídeo está ficando um pouco longo, é sobre o Google Agenda. A gente vai construir aqui uma agenda diária. Eu vou mostrar para vocês o exemplo da minha agenda e a gente vai construir um dia para vocês começarem a dividir o dia de vocês em blocos, que assim fica mais fácil traquear as atividades que tem durante o seu dia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.